O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza de salvação do seu ungido. Salvai vosso povo, Senhor, abençoai vossa herança e governai-a pelos séculos. 23 de junho, hoje é dia de São José Cafasso, 12º domingo do tempo comum. Estamos novamente aqui nas ondas da rádio 87.9 FM, adentrando nos lares de seus ouvintes para trazer o programa da Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Santo Berto, Minutos do Evangelho, todo domingo ao meio-dia e de segunda a sexta-feira, meio-dia, com reprise às 7 da noite, na rádio da família ibiramense, 87.9 FM. Em meio aos sofrimentos e às contrariedades da vida, que chegam como ondas perigosas, necessitamos da graça do Senhor, a fim de não sermos tragados e submersos pelo medo e pela falta de fé. Invoquemos a Jesus, nosso Mestre, para que venha em nosso socorro com a força do seu amor. Para iniciarmos bem o programa deste domingo, como sempre, agora vamos fazer a oração do Papa Francisco para o mês de junho, pelos que fogem do seu próprio país. Rezemos para que os migrantes que fogem da guerra ou da fome, forçados a viagens cheias de perigo e violência, encontrem acolhimento e novas oportunidades de vida nos países que os recebem. Rezemos por essa intenção do nosso Papa Francisco. Todos os momentos que nos encontrarmos em comunidade, em assembleia. O programa deste domingo, dia 23 de junho, ele vai falar no quadro com Momento com Maria, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O primeiro quadro agora a seguir, é o segundo quadro do programa. A gente abre o programa com essa conversa que estamos tendo aqui e depois a gente já traz o quadro Momento com Maria. A gente sempre está trazendo aí uma devoção a Nossa Senhora e hoje será de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O dia dela é agora, dia 27 de junho, Lembrando que na nossa Igreja Matriz, toda quarta-feira, nós temos a missa e também a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No terceiro quadro do programa de hoje, nós temos os santos da Santa Igreja, dessa semana que passou. O Evangelho de São Marcos, no quadro 4 do programa, que o tema principal do Evangelho de hoje é Vamos para outra margem. Nosso Senhor diz isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos, Vamos para outra margem. E o quadro com a palavra Igreja, ela vem trazer aí o ministro da Igreja Matriz Santo Berto, ministro da Sagrada Eucaristia, o Eduardo Adolfo Flores, vai trazer uma mensagem para nós hoje, também no programa. No final do programa, o último quadro, é a agenda e os compromissos aí da nossa paróquia. O programa também traz música, traz um pouquinho de reflexão, um pouquinho de conhecimento da fé, da tradição e do magistério da Santa Igreja Católica. Tudo isso nós preparamos hoje para você, ouvinte, da 87.9 FM. Fiquem conosco, o programa está apenas no seu início. Vamos então ao Momento com Maria deste domingo. Falar de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o dia dela é dia 27 de junho. Vamos falar então Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quero lembrar que aqui na nossa paróquia, na Igreja Matriz, toda quarta-feira, a gente tem uma missa e é feita também a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, toda quarta-feira aqui na nossa Igreja Matriz. No dia 27 de junho, comemoramos o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma santa que tem muitos devotos e uma história emocionante que o Momento com Maria de hoje vem compartilhar com os devotos de Nossa Senhora. Uma devoção, é uma devoção a Nossa Senhora, denominada
Perpétuo Socorro, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Também muito conhecida como Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma das santas mais populares no Brasil, principalmente por suas novenas perpétuas, geralmente às quartas-feiras, né? É o que eu falava, é uma tradição. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que veneramos, apareceu em forma de uma pintura, né? Um quadro, né? Ou um signo, né? Que se chama. E segundo relatos, pintada, olha bem, pelas mãos de São Lucas. São Lucas, né? Além de ser médico, escritor, né? Ele escreveu o Evangelho, também era um pintor, né? E as pinturas feitas por ele eram muito mais do que um simples retrato. Por conta da herança grega, ela também contém simbolismos e significados escondidos, além de uma forte carga de emoção e verdade por trás da beleza da arte. No ano de 1496, essa pintura, que encontrava-se em uma igreja da ilha de Creta, um homem, pensando em conseguir algum dinheiro com a venda dela, a roubou e levou-a para Roma. Durante o trajeto pelo rio, conta-se que ele e sua tripulação só foram salvos devido à intervenção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O homem em questão, um comerciante de Roma, ficou muito doente e, à beira do leito de morte, se arrependeu do seu feito e pediu para um amigo devolver o quadro a uma igreja. O quadro ficou em posse da sua família, principalmente por vontade da esposa do homem, e foi aí que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro interviu e fez algumas aparições, pedindo para que a imagem fosse levada a uma igreja. Tal ação só aconteceu quando Nossa Senhora apareceu para a filha caçula da família, onde, com os dizeres: avisa tua mãe, Santa Maria do Perpétuo Socorro, quer que a tireis desta casa. Em outra ocasião, Nossa Senhora também pediu que o quadro fosse levado à igreja de São Mateus. E foi aí que, em 1499, seus pedidos foram finalmente atendidos e a imagem foi encaminhada para lá. A história de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se espalhou de tal maneira que, no caminho da casa da família até a igreja de São Mateus, formou-se uma enorme procissão para acompanhar a imagem e demonstrar sua fé e devoção. E já era esperado que o local tornou-se um local sagrado de peregrinação de vários fiéis que diziam-se agraciados pelas intervenções e milagres de Nossa Senhora. Mas no final do século XVIII, a igreja foi destruída e tomada pelos franceses, e o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi levado para outro lugar. Foi então que, em 1866, a imagem foi confiada pelo Papa Pio IX aos padres redentoristas, para ficar no mesmo local onde a igreja de São Mateus foi destruída. No local da igreja destruída, ergueu-se uma nova igreja, e também a proposta de renovação de fé e propagação da imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Para que o objetivo fosse cumprido, o Papa ainda mandou fazer algumas cópias da imagem e espalhou-as entre outras igrejas, para que sua popularidade aumentasse ainda mais, e desde então não parou mais de crescer. A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro contém vários significados muito importantes por trás da simples figura da Virgem Maria segurando o menino Jesus. Na parte superior do quadro, encontramos inscrições em grego, que significam Mãe de Deus. Acima dos ombros de Nossa Senhora, encontra-se 2 anjos, um de cada lado, onde um segura uma lança, uma vara e uma esponja, e o outro segura uma cruz e pregos. São símbolos que indicam o sofrimento de Cristo na cruz e anunciam a paixão de Jesus. Discretamente, a mão direita de Nossa Senhora aponta para o menino Jesus, como num gesto de mostrá-lo como esse é o Deus de verdade. Tem também a oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vamos fazer essa oração e encerrar então essa pincelada que a gente deu a respeito dessa devoção mariana, que é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o quadro é creditado a São Lucas Evangelista. Ó Senhora do Perpétuo Socorro, mostrai-nos que sois verdadeiramente nossa mãe, obtendo-nos os benefícios que pedimos.
Ó glorioso Santo Afonso, que por vossa confiança na bem-aventurada Virgem conseguistes tantos favores e tão perfeitamente provastes em vossos admiráveis escritos que todas as graças nos vêm de Deus pela intercessão de Maria. Alcançai-nos a mais terna confiança para com nossa Mãe do Perpétuo Socorro, e rogai-lhe com instância nos conceda o favor que reclamamos de seu poder e bondade maternal. Eterno Pai, em nome de Jesus e pela intercessão de nossa Mãe do Perpétuo Socorro e de Santo Afonso, pedimos que nos atendais para a vossa glória e bem da nossa alma. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do dia 17 de junho a 23 de junho, hoje, domingo. Começamos falando de segunda-feira, 17 de junho, dia de São Rainério, padroeiro dos viajantes. Rainério nasceu em Pisa, na Itália, no ano de 1118. Ele optou por estudar arte e logo depois se entregou a uma vida de pecado, caindo em um grande vazio existencial. Já aos 19 anos, ingressou como irmão leigo no mosteiro de São Vito, onde viveu até os 23, sendo intimamente formado em santidade, solidão e em desejo de corresponder aos desígnios de Deus. Pouco antes de abandonar este mundo, formulou uma prece de bênção para o pão e a água. A água e o pão, benzidos por ele ou por outro, mas com sua fórmula, serenavam tempestades, curavam numerosos doentes e libertavam possessos e prisioneiros. Foi um grande apóstolo para o povo, consumindo-se pelo Evangelho. Veio a falecer no ano de 1161. Na terça-feira, 18 de junho, dia de São Gregório Barbarigo. Gregório Giovanni Gaspari Barbarigo nasceu em Veneza em 16 de setembro de 1625, em uma família nobre. Depois de completar seus estudos em Pádua, Gregório tornou-se padre aos 30 anos. Alexandre VII enviou-o a Roma e, com a eclosão da peste, confiou-lhe a coordenação do socorro aos enfermos, que Gregório Barbarigo realizou com muito amor e dedicação. A confiança de Alexandre VII é então renovada ao colocá-lo à frente da diocese de Bérgamo em 1657. Anos depois, em 1664, ele será encarregado da diocese de Pádua. Gregório trabalha por uma reunificação com as igrejas orientais. Estimado pelos papas e amado pelo povo, Barbarigo morreu em Pádua no ano de 1697. Quarta-feira, 19 de junho, dia de São Romualdo. O monge Romualdo foi um viajante incansável. Suas pregações eram feitas mais com os fatos do que com as palavras, ao percorrer toda a península italiana. Ele manteve muitos encontros na sua vida. Todos o procuravam e queriam conversar com este santo abade, e ele recebia todos, embora ele quisesse apenas o recolhimento no silêncio da oração. Romualdo nasceu em uma família nobre de Ravenna e no ano de 952. Após uma disputa sangrenta que envolveu sua família, amadureceu a sua vocação de seguir a vida monacal, entrando com seu pai para o mosteiro de Santo Apolinário em Classe. Na região das Marcas, fundou um mosteiro em Valo de Castro. Ali reservou para si uma pequena cela, onde faleceu em 19 de junho de 1027, pois São Romualdo foi quarta-feira. No dia 20 de junho, quinta-feira, dia das Beatas Irmãs, Teresa, Mafalda e Sancha. Teresa, Mafalda e Sancha, filhas de Dom Sancho I e da Rainha Dulce, eram portuguesas. Renunciaram ao mundo e aos seus bens para se consagrarem à religiosidade.
souberam usar suas virtudes cristãs para se tornarem exemplo para os povos. A 13 de dezembro de 1705, Teresa foi beatificada pelo Papa Clemente XI, através da bula Solicitude Pastoralis Officii, juntamente com a sua irmã Sancha. E a 27 de junho de 1793, foi beatificada pelo Papa Pio VI, a irmã delas, Mafalda. Teresa, uma religiosa, ela morreu em 1250 e ela nasceu, era a primogênita, em 1176. Já Mafalda morreu virgem, nasceu no ano de 1256, morreu no ano de 1256 e nasceu no ano de 1195. E Sancho também morreu virgem, ela morreu em 1229 e nasceu em 1180. E foi a primeira das irmãs a renunciar aos bens, Então, as três beatas, Dia 21 de junho, sexta-feira, dia de São Luís Gonzaga, padroeiro dos jovens. São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568, na corte de Castiglione, na Itália. Com 10 anos de idade, na corte, frequentando aqueles meios, dava ali testemunho do Evangelho e se consagrou a Nossa Senhora. Tinha 14 anos, quando decidiu renunciar aos bens materiais e seguir os caminhos da fé. Entregando-se à caridade, ingressou no noviciado jesuíta. Após essa etapa, ele foi para Roma iniciar os estudos de teologia. Entrou para a Companhia de Jesus, onde viveu durante 6 anos. Nesse período, uma grande epidemia de várias doenças se espalhava por Roma, deixando muitas vítimas. Compadecido com os doentes e com apenas 23 anos, Luís adoeceu e acabou falecendo antes mesmo de tornar-se padre, no dia 21 de junho de 1591. Ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII em 1726, sendo proclamado patrono da juventude. No dia 22 de junho, sábado, dia dos santos João Fisher e Thomas More. Em 1935, Pio XI canonizou João Fisher e Thomas More no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos. Sofreram o martírio pela coragem com que defenderam a fé e são 2 grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII na controvérsia sobre o seu matrimônio e sobre o primado do romano pontífice, preferiram servir ao rei eterno. Defenderam os valores cristãos de indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da Igreja em relação ao Estado, e assim foram encarcerados na Torre de Londres. O Papa João Paulo II, no ano de 2000, declarou São Thomas More padroeiro dos políticos. O chanceler Thomas More e o bispo católico João Fisher eram as figuras mais influentes da corte. Os 2 foram decapitados. O primeiro foi João, em 22 de junho de 1535, e 2 semanas depois foi a vez de Tomás. Tomás. Todos 2 mortos pelo decreto do rei Henrique VIII, que se opuseram ao que ele queria. No domingo 23 de junho, hoje então, dia de São José Cafasso, nascido em Castelo Novo de Asti, na Itália, no ano de 1811, onde também nasceu o grande São João Bosco, esse santo, São José, José era filho de pais camponeses e foi o terceiro de 4 irmãos. Desde criança, sentiu-se chamado ao sacerdócio, que foi se tornando cada vez mais forte no decorrer de sua vida com Deus. Entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos, no ano de 1834, destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. Depois de comprovado e dedicado trabalho na igreja de São Francisco, em Turim, José assumiu, com toda sua bagagem de pregador, confessor e iluminado diretor espiritual, assumindo a função de reitor e formador de novos sacerdotes. Dentre tantos ofícios assumidos por este homem incansável, despontou para José Cafasso na evangelização dos condenados à forca, tendo assim que ficou conhecido como o santo
da forca. São José faleceu em 1860, com 49 anos, jovem, né? O quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é tirado do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz resumido, né? A vida de muitos desses santos que eu falei hoje aqui é bem mais extensa, né? E bem mais complexa, né? E muito bonita também. Mas a gente traz resumido, senão não daria tempo de falar de todos aqui no programa, e a gente traz, então, a lembrança de um pouquinho da vida de cada um deles. Para encerrar o quadro, nós vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, é o Salmo 106. Vamos ouvir a música. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, já sobre a tarde, disse-lhes: passemos ao outro lado. E despedindo o povo, o levaram consigo, assim como estava na barca. Outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tormenta de vento, e as ondas lançavam-se sobre a barca, de sorte que ela se enchia. Jesus estava dormindo na popa, sobre um travesseiro. Então eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, levantando-se, ameaçou o vento e disse para o mar: Cala-te, emudece. O vento amainou e seguiu-se uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ficaram cheios de grande temor e diziam uns para os outros: Quem será este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. – 23 de junho, 12º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é narrado por São Marcos, no capítulo 4, versículo 35 ao 41. Nós vamos iniciar a reflexão desse texto de hoje com a reflexão da liturgia diária, né, do Dia a Dia com o Evangelho, da editora Paulus. É um subsídio católico, né, que a gente é assinante e utiliza aqui na elaboração dos programas Minutos do Evangelho. Passar para a outra margem supõe confronto com nova realidade. O outro lado é território dos não-judeus, e Jesus convida seus discípulos a anunciar também lá a boa nova do reino. Isso pode gerar incertezas e medos, aqui representados pela turbulência da travessia. Vou fazer um adendozinho apenas, né? O texto aqui até pode dar a entender de que esse evento narrado no Evangelho, na verdade, não ocorreu, seria um simbolismo. Não é isso, tá? O evento ocorreu sim, e Jesus fez ali um sinal, um milagre, e fez o vento e o mar se acalmar. Apenas para deixar bem claro isso, a palavra de Deus, o Evangelho, ele não fala nesse sentido de simbolismo, mas sim de fato real e concreto que aconteceu. Bom, em nossas atividades pastorais, estamos sujeitos a oposições, críticas, falta de apoio por parte da comunidade e também por parte dos dirigentes das pastorais, né,
de quem administra, né, as funções dentro da igreja. Não foi diferente com os apóstolos, não foi diferente com Jesus, né, que foi contraposto, né, pelos escribas, fariseus, doutores da lei. Né. Isso ocorre também nos dias de hoje para quem se dispõe a pregar o evangelho, né. Não tenham dúvidas disso. Além disso, levamos para a missão, o trabalho de pregar o reino de Deus, nossos limites e nossas crises pessoais. É difícil de tirar isso, né? A gente acaba carregando junto. Para não sermos tragados pelas forças contrárias, temos de despertar Jesus, que já está conosco, mas o imaginamos ausente. Precisamos renovar a confiança em sua presença e no poder da sua palavra, que acalma o vento e também o mar, e nos encoraja e nos questiona. Por que vocês são medrosos? Ainda não têm fé? Então, nesse sentido, a gente pode sim fazer a exegese desse texto, né, trazê-lo para a nossa vida de hoje, né, e colocar como um fato lá ocorrido, como exemplo para a nossa vida hoje, de nós podermos, sim, Jesus está no barco conosco, pode estar dormindo, mas ele está ali presente. Basta que nós o tocamos, né, e pedimos para ele nos ajudar. Ele vai, com certeza, nos ajudar. É esse o sentido do texto, né? Sem simbolismo, sem nada não. O fato, lá na época de Jesus, ele aconteceu como é narrado no Evangelho. Falamos agora do catecismo da nossa Santa Igreja Católica. A gente coloca sempre uma reflexão em cima do catecismo que tem a ver, né, faz a ponte, a ligação com o Evangelho do dia. Falamos do catecismo, então, da nossa Santa Igreja, no parágrafo 897, a missão de ir para outra margem dos leigos. O Evangelho fala disso, né? Então ele fala dos fiéis leigos. Parágrafo 897. Por leigos, entende-se aqui todos os cristãos, com exceção dos membros da ordem sacra ou do estado religioso reconhecido pela Igreja, né? Isto é, os fiéis que, incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e feitos participantes, a seu modo, da função sacerdotal, profética e real de Cristo, exercem, pela parte que lhes toca, na Igreja e no mundo, a missão de todo o povo cristão. Então, os leigos somos nós, né? Que não somos padres, não somos bispos, não somos diáconos, né? Não somos sacerdotes, né? Não somos religiosos nem religiosas, né? Mas somos o povo de Deus que toca os trabalhos da igreja também, né? Os leigos somos nós, todos nós, né? A vocação dos leigos, vamos ver o que diz o catecismo sobre a nossa vocação dentro da igreja. Parágrafo 898. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades do tempo, temporais, e ordenando-as segundo Deus. Isso também é o que a igreja fala que os governos deveriam fazer, né? Pegar as coisas temporais daqui do mundo e ordená-las a Deus, né? Ordená-las segundo a vontade de Deus, né? Pertence-lhes de modo particular, falando dos leigos, iluminar e orientar todas as realidades do tempo, do mundo, a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. Quer dizer, pegar as coisas do mundo, né, e levá-las para estarem em conformidade com o Evangelho, né, e com as designações de Deus, inclui-se aí a lei natural das coisas, né? Parágrafo 899. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã as realidades sociais, políticas e econômicas. Tal iniciativa é um elemento normal da vida da igreja. É o que eu falei, né? Ordenar tudo para a glória de Deus, para as coisas de Deus. Toda a vida, né? Não é só no momento que estamos na igreja, mas toda a nossa vida ela tem que ser
levar a essa ordenação das coisas para Deus. Diz o catecismo: os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Por eles, a igreja é o princípio vital da sociedade, ou era assim muito forte na Idade Média. Por isso, eles, sobretudo, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não somente de que pertencem à igreja, mas de que são a igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, que é o Papa, né? E também dos bispos, né? Os pastores, que têm a responsabilidade de administrar uma diocese. Tudo isso em comunhão com ele. Eles são a igreja. Nós, os leigos, somos a igreja, né? Somos membros do corpo, né? Deste corpo místico, onde a cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a mãe é Nossa Senhora. Parágrafo 900. Por quê? Como todos os fiéis são por Deus encarregados do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação, crisma, né? Os leigos têm o dever e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, que são as comunidades, as capelas, né? As igrejas, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esse dever é ainda mais urgente quando só por eles podem os homens receber o Evangelho e conhecer Cristo. Então, nas comunidades, a sua ação é tão necessária que sem ela, o apostolado dos pastores, e aqui eu falo dos clérigos, não pode, né? O catecismo fala dos clérigos, né? A maior parte das vezes, alcançar pleno efeito. Sem a ação dos leigos, né? O trabalho dos pastores, ele pode não funcionar, né? E não alcançar o efeito que Nosso Senhor deseja, né? E que a igreja almeja. Então, os leigos têm uma função muito, muito importante dentro da nossa igreja, dentro das nossas comunidades, né? Desenvolvendo esse papel muito importante. Vale acrescentar que, diante de várias crises que a igreja viveu nesses 2000 anos de existência, muitas vezes, na maioria das vezes, partiu dos leigos, né, a correção do que estava errado. Da tamanha importância que o leigo tem, fiquemos com essa reflexão para este domingo. Iremos sim para outra margem quando Cristo mandar. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O foco da nossa vida precisa ser Deus. Nós temos que fazer todas as nossas atividades, todos os nossos compromissos, todas as nossas situações ao qual estamos vivendo no momento, colocar na mão dele, seguir as orientações que ele nos pede através das Escrituras, através dos ensinamentos, e naturalmente tudo nos será acrescentado. Mas às vezes esse tudo não é o que nós queremos. Às vezes esse tudo não é o que nós pedimos. Deus tem o discernimento de saber o que é certo e o que é errado para a gente. Essa questão dele saber o que realmente é propósito nosso, às vezes o que nós necessitamos, nem sempre vai nos satisfazer, mas saibamos que ele realmente entende o que é bom e o que é ruim. E às vezes o que nós pedimos lá na frente talvez não seja o ideal para nós. Lembrem-se, Deus permite um mal, mas sempre tirando dele um bem maior, principalmente no dia a dia, nas nossas vidas e no relacionamento com o próximo. Nem sempre o dinheiro em excesso em nossas vidas vai ser bom para o nosso cotidiano. Vamos analisar às vezes os momentos
de briga que um dinheiro pode causar. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. Mas o pecado também não é ser rico. O pecado é colocarmos o dinheiro acima de tudo. O foco ser somente o dinheiro, somente a riqueza, e não Deus. Deus permite que as pessoas sejam ricas, mas dentro do que Ele permite também ser o propósito de cada um. A riqueza nos traz alegria, sim, mas também nos traz responsabilidades. E se essa responsabilidade não for adequada à necessidade que Deus nos pede e Deus nos orienta, ela não vai ser digna da pessoa que está recebendo. Saibamos que além do dinheiro, nós também temos a caridade. E a caridade, às vezes, não é somente no ato de dar algo para alguém, de doar algo para alguém, mas também é no dia a dia. Isto sim, através, às vezes, de uma conversa, através, às vezes, de uma ajuda ao próximo. Nisso, a caridade nos conforta e nos leva ao caminho do céu. Mas para nós entendermos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo nos seja acrescentado naturalmente conforme Deus nos manda e permite, nós precisamos sim acreditar na divina providência. É ela que, através do nosso respeito e da nossa veneração aos santos, através da nossa adoração a Deus e colocarmos na mão de Deus em tudo o que nós fizemos no dia a dia, principalmente para o bem ao próximo, é que nós iremos ter o discernimento do que é bom para nós. Acreditemos em Maria, ela que é a nossa orientadora da divina providência, ela que nos faz acreditar de que Deus unitrino, sim, é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, ao qual nos orientamos na palavra que Deus sempre nos passou, é que vai nos fazer, através da vontade de Deus, o verdadeiro caminho de fé e luz. Obrigado a todos e até a próxima. Falamos agora, então, dos compromissos, né, da agenda da nossa paróquia, né, do que a gente vai ter aí para essa próxima semana, né? Quero, de antemão, já lembrar, né, ainda está acontecendo na Igreja São João Batista, bairro Nova Estetim, São Cristóvão, né, a grandiosa festa em honra ao padroeiro, né? Agora à tarde ainda está acontecendo, então se você não pôde ir ainda, procure, vá lá agora, tem tarde dançante, né? Tem pastel, tem bolo, a festa ainda continua até a noite, de à noite com a queima da fogueira e também o sorteio da ação entre amigos. Falamos da agenda então da nossa paróquia para esses próximos dias, né? Na terça-feira, dia 25 de junho, 19h30, temos aí o Terço dos Homens, né? A reza do Sagrado Terço, né? Foi instituída dentro da paróquia, né? Alguns homens aí com coragem iniciaram esse trabalho, né? E está acontecendo toda terça-feira, 19h30, na Igreja Matriz Santo Berto. Na quarta-feira, 26 de junho, 19h30, também, às 19h30, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Lembrando que dia 27 é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No sábado, dia 29 de junho, 5h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, Comunidade Caminho do Meio. No domingo, né, a única missa de sábado é essa, no domingo, 30 de junho, 8h, né, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10h, teremos missa na Igreja São Gabriel, Rafael Alto. E no domingo ainda, 19h, a missa na Igreja Matriz Santo Berto, né, como também terá hoje, 19h, né, a missa na Igreja Matriz Santo Berto. Temos aqui o convite e a lembrança, mas você acompanha aí as redes sociais da nossa paróquia Santo Berto, no Facebook, no Instagram, no X, né, no antigo Twitter, também tem, né, ali sempre está divulgada essa agenda e outros, né, compromissos, várias coisas, né, a gente divulga ali, a Pastoral da Comunicação, as redes sociais, tem convites, tem lembranças, tem Dia de Santos, enfim, né, é bastante diversificado ali os assuntos relacionados
a nossa paróquia e também a nossa diocese, né? A gente envolve todas as comunidades e tenta divulgar tudo que nos chega para divulgação. Então, falando da festa de São João Batista, agora à tarde, né? Depois, agora está acontecendo o almoço, às 2 da tarde, a tarde dançante com entrada franca. E a partir das 6 horas, né? A queima da fogueira, uma fogueira muito grande que eles fizeram lá, muito bonita. Né, e depois também o sorteio da ação entre amigos. Deixamos também o convite a todos. Vamos falar então do dízimo. Falar do dízimo, né? O programa sempre vai falar do dízimo, porque dízimo é bíblico, né? O dízimo é importante para o trabalho pastoral de toda a nossa igreja. Falar um pouquinho os 10 mandamentos do dízimo. Primeiro, sou dizimista porque amo a Deus e amo o meu próximo, 2 Coríntios 9, 7. Segundo, sou dizimista porque creio e confio em Deus Pai, Mateus capítulo 6, versículo 25, 31. A conexão bíblica com dízimo. Terceiro, sou dizimista porque minha gratidão a Deus me leva a devolver um pouco do muito que recebo dele. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Quarto, sou dizimista porque reconheço que tudo que recebo vem de Deus. Salmo 23. E também na 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Quinto, sou dizimista porque aceito como palavra de Deus o que leio na Bíblia. Malaquias 3, versículo 10. Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Sexto, sou dizimista porque o ato de partilhar irá matando o meu egoísmo. Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. 7. Sou dizimista porque creio na vida cristã em comunidade. Mateus, capítulo 18, versículo 20. 8. Sou dizimista porque Deus, o único Pai rico, não quer ninguém passando por necessidades. Mateus, capítulo 25, versículo 40. 9. Sou dizimista porque gosto de viver em alegria e liberdade. João, capítulo 14, versículo de 1 a 5, Mateus, capítulo 25, versículo 34. E 10. Sou dizimista porque quero ver minha comunidade crescer e minha igreja testemunhar o evangelho de Jesus no mundo todo. Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20 e Marcos, capítulo 16, versos 15. Você ligou, né? Está ligando o dízimo à palavra de Deus. E se a gente procurar em toda a palavra de Deus, em todas as escrituras, muitos mais terão. E o programa Minutos do Evangelho termina hoje, neste domingo, 12º domingo do tempo comum. É com muita alegria que a gente encerra o programa hoje. A gente já está há 3 anos, né, vai fazer agora em outubro, 3 anos, com o programa Minutos do Evangelho, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. A gente agradece muito, né, ao Ralph, né, diretor aqui da rádio, a Helenira, sua esposa, que também contribui e ajuda, né, com a realização desse programa aqui na rádio comunitária. É muito gratificante isso. Mas a gente também está na rádio Belos Vales, né, da Rede Vale Norte de Comunicação. A gente agradece aqui também aos diretores da Rede Vale Norte por propiciarem, né, esse espaço para a Paróquia Santo Humberto realizar também o programa Minutos do Evangelho, ali na rádio Belos Vales, a 89.9 FM, segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. E aqui na comunitária, meio-dia, com reprise às 7 da noite. Deixamos aí o convite para você prestigiar, né, durante a semana e ouvir no rádio o programa Minutos do Evangelho em 3 horários, 6 da manhã, meio-dia, 7 da noite. E aos domingos o programa é aqui na 87.9 FM. Ao meio-dia, programa com mais de 1 hora de duração. É a pastoral da comunicação da nossa paróquia Santo Humberto, viva e atuante na nossa paróquia. Cerramos o programa de hoje com a oração ao santo do dia de hoje. Senhor, que a exemplo de São José Cafasso, possamos também nos entregar ao zelo aos irmãos e à salvação das almas. Pedimos pela intercessão deste santo, por todos aqueles que hoje se encontram em situações de prisões, sejam elas físicas, espirituais ou psicológicas. Libertai-nos, Senhor. São José Cafasso, rogai por nós. Pela intercessão de São José Cafasso, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, né, desça sobre todos nós,
sobre nosso trabalho, nossos estudos, nossos projetos. Que esta semana seja uma semana repleta das bênçãos de Nosso Senhor, proteção de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Que Deus esteja sempre conosco. Um final de domingo a todos abençoado também. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.